Beleza, turma? Beleza, turma? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui, então. Hoje eu quero mostrar um pouco para vocês. Quero discutir um pouco essa história de provar teoremas, tá? Em cima dos nossos programas. E como é que a gente pode usar isso para construir programas? Porque no final das contas é isso que a gente quer fazer, tá? Tipo, não é só ficar provando coisas interessantes, ou teoremas, ou propriedades, ou o que quer que seja, tá? Mas a gente quer usar isso como uma técnica de construção de programas. É isso que eu quero ilustrar aqui com vocês hoje, tá? Vocês estão vendo minha tela aí. Estou começando com um arquivo completamente em branco aqui, tá? Deixa eu, inclusive, andar até onde ele vai estar. Deixar o meu interpretador carregado aqui. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui fazendo um programa e aí a gente vai discutindo alguns assuntos aqui em termos disso, tá? Deixa eu começar a fazer algumas funções que trabalham com números naturais, tá? Números naturais são números inteiros positivos para mim, e para mim, na minha definição, vou incluir o zero, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é tentar capturar isso, capturar essa construção, capturar esse elemento básico que eu quero processar, usando um tipo básico, tá? Então, vou começar aqui definindo aqui data, um tipo novo que eu vou chamar de nat, para representar os números naturais. E aí eu vou usar uma definição muito parecida, muito inspirada na definição do século, se eu não me engano, século XVIII, matemático italiano Peano, que estudou essa questão de como definir os números naturais, de como definir, como fazer definições indutivas. No final das contas, é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Eu vou dizer o seguinte, tá? Eu vou definir os números naturais da seguinte maneira. Eu vou dizer que zero é um número natural para ver. Zero, esse símbolo aí, zero, tá? É um elemento desse conjunto, desse tipo, tá? Desse conjunto que eu estou chamando de números naturais. E eu vou construir um outro elemento que eu vou chamar de o sucessor de alguma coisa, que me dá uma noção de qual é o próximo número, tá? Então eu quero definir o seguinte, meio que a partir de duas propriedades. Olha, vou dizer que zero é um elemento dos números naturais. Um axioma. Simplesmente vou começar assim. Eu vou dizer o seguinte, se você me der um número natural qualquer, um nat qualquer, essa operação aqui, sucessor desse número natural, eu vou dizer que também será um número natural. Vou partir dessa definição, tá? Eu vou definir os números naturais dessa forma, tá? Então, deixa eu carregar isso aqui. Eu chamei natural HS, tá? E aí eu posso construir alguns exemplos de números naturais, para a gente já ir se acostumando com a coisa aqui. Então, por exemplo, zero, se eu perguntar o tipo dele, vai falar zero é o tipo, é um número natural. Quem que é... Só que eu posso pegar esse zero e construir um outro número natural a partir dele, a partir do sucessor, tá? Repare que o sucessor do zero é um número natural, que seria o equivalente, tá? A gente assim, ó, vai começando a criar intuição. Seria o equivalente ao número 1, tá? Horas, o sucessor, se eu te der outro número aqui, tá? Que pode ser, por exemplo, o sucessor do zero, eu construo um outro número que também é um número natural, tá? O sucessor do sucessor de zero seria como se fosse o número 2, é o cara que representa o segundo número o segundo número nessa sequência aí, depois do zero. Tem o zero, o sucessor dele, quem vem depois, vem o 1, quem vem depois, vem o 2, quem vem depois, vem o 3, e assim por diante. Tudo bem? Então, esses caras aqui, eu consigo representar uma sucessão de vários números naturais, começando a partir do zero. E aí, a partir desse primeiro carinha aqui, do zero, eu posso construir qualquer outro número que eu quiser. Tá? Vamos lá. Outra coisa que eu gosto, assim,
que eu gostaria de querer fazer com esses números aqui, tá? Deixa eu fazer um deriving show para eu poder mostrar esses números, né? Porque senão antes eu não conseguiria imprimir. Por exemplo, agora eu consigo imprimir esses números aqui. Já já eu vou escrever uma função para poder imprimir eles um pouquinho mais bonitinhos, tá? Mas pelo menos assim eu consigo inspecionar o que está acontecendo. E aí a gente quer definir operações em cima desses números naturais aqui, tá? Uma primeira operação pode ser a operação de somar. O que a gente faz com dois números naturais? Pô, faz sentido eu falar em somar dois números naturais. E repara uma coisa aqui. Repara aqui, porque isso aqui é uma forma que eu quero... uma forma de programar razoavelmente comum aqui pra gente, tá? Eu quero somar dois números naturais, tá? Várias vezes quando a gente está aqui programando, ou escrevendo programas aqui em programação funcional, não só em Haskell, tá, mas vários outros tipos de linguagens funcionais também, na verdade, a gente vai dizendo algumas propriedades que a gente gostaria que acontecesse com essas operações, e essas propriedades, elas basicamente já definem como deve ser a implementação dessas funções, tá? No meu caso aqui, repara só uma coisa, eu quero somar dois números, tá? Vocês estão vendo o meu quadro, né? Vamos dizer algumas propriedades sobre a soma, tá? A soma que a gente está acostumado, a soma de números naturais, tá? Eu gostaria de falar coisas do tipo assim, olha só, se eu pegar um número m qualquer e somar com zero, eu gostaria que o resultado fosse zero. Eu gostaria que o resultado fosse zero. Eu não sei dizer ainda o que é a soma. Eu não sei dizer como que vai ser a soma daqueles números ali. Mas eu estou dizendo uma primeira coisa que eu gostaria, tá? Olha, para a soma ficar uma soma, vamos chamar assim, bem comportada, tá? Ser uma soma que corresponde com a minha intuição, se eu pegar um número qualquer, somar com zero, gostaria que o resultado fosse esse número que eu comecei, tá? Outra coisa que eu gostaria que acontecesse, porque perceba, tá? O zero é um dos elementos básicos que eu tenho para trabalhar aqui nos meus números naturais. Então, estou definindo alguma propriedade que envolve esse zero e a operação de soma, que é a função que eu quero descrever, tá? O outro formato dos meus dados é o sucessor, né? O sucessor, pensa assim, tá? Pensa que o sucessor, você pode pensar que é alguma coisa, por que não está voltando? Sucessor de n, tá? É como se fosse alguma coisa assim, ó, n mais 1. É o próximo número, tá? Assim, estou tentando pegar algo que vocês já conhecem para ir construindo, ajudar na intuição de vocês, para até para minha anotação ficar um pouco mais simpática aqui, tá? Olha só, o sucessor é como se fosse pegar um número n e calcular o n mais 1, tá? É meio que essa ideia que o sucessor está fazendo aqui. Então vamos lá, olha só. Naquela mesma ideia da soma. Se eu tiver um número qualquer aqui, m, e eu somar com um outro número, tá? Um outro número que está nesse formato aí, o sucessor de alguém. O sucessor de alguém, ele é o n mais 1 do número n. O sucessor de n é o n mais 1, é somar mais 1 nesse n. Pensa intuitivamente assim, tá? O que eu gostaria que acontecesse com essa expressão aqui, tá? O que eu gostaria que acontecesse do lado de cá para essa soma ser uma coisa bem comportada, tá? Ora, uma das coisas que eu gostaria que acontecesse é que a ordem dos fatores não importasse no resultado, né? Por exemplo, do jeito que está escrito aí, eu estou fazendo m mais, e aí antes de fazer o m mais, eu vou fazer n mais 1, o sucessor, calcular o sucessor. Eu gostaria que eu pudesse inverter isso aqui e falar que o que tem do lado esquerdo tem que ser igual a m mais n mais 1. A ordem dos fatores não altera o resultado, tá? Porque se alterar, fica uma coisa estranha para a soma. Vai fugir um pouco da minha intuição, tá? Não estou dizendo que não seja útil, não sei, ou que esteja certo ou esteja errado. Eu estou falando, cara, a soma que eu quero definir, eu quero essa propriedade aqui. Tudo bem? Só que olha só um negócio aqui interessante aqui, gente, tá? Porque olha só, em Haskell, em programação funcional em geral,
a gente está programando, várias vezes a gente está usando aquela ideia de pattern matching para programar por casos, certo? Eu posso usar esses dois casos aí, de repente, para definir minha função. Para definir a minha função. Alguma coisa nesta linha. Por que agora... Pronto, para, quieto aí. Que agora está visível, tá? Vamos definir minha função soma aqui, então. Eu vou chamar ela de adnat, tá? Para não ficar... Eu sei que talvez não seja o melhor nome do mundo, mas é a função de somar. Soma dois números naturais. Então, eu quero pegar um número natural, um outro número natural e produzir um terceiro número natural. Então, vamos definir esse cara aqui. Olha do lado esquerdo ali, eu tenho duas propriedades que eu gostaria que fossem satisfeitas. Tá? A primeira delas está falando o seguinte. Se eu pegar somar adnat, um número m qualquer, e o número 0, tá? E aí, repare que eu estou fazendo pattern matching aqui no elemento da direita. Eu gostaria que isso aqui fosse m, independente de que m seja esse. Tá? Segunda coisa, segunda propriedade que a gente está vendo ali do lado esquerdo, eu estou falando o seguinte, ó. Se eu somar m com o sucessor de um número n qualquer, eu gostaria que isso aqui fosse a soma de adnat de m com n, o sucessor dessa parada, que é aquele mais um fora do parênteses ali, tá? Olha o que eu fiz aqui então, pessoal. Eu traduzi, eu peguei uma ideia intuitiva, expressei duas propriedades aqui que eu gostaria que elas tivessem, que essa soma, que essa operação, que essa função de soma tivesse, tá? Simplesmente para falar assim, cara, olha só, para ficar uma soma bem comportada, eu gostaria que isso aqui fosse verdade. Eu coloquei aquelas duas equações como as definições da minha função de soma. E aí, várias vezes acontece isso, tá? Um fenômeno bastante curioso que é, repare lá do lado esquerdo que o pattern matching que eu estou fazendo cobre todos os casos, né? Aquelas equações que eu escrevi, elas cobrem todos os casos entre... Do lado esquerdo eu estou sempre pegando m, então um número qualquer, m. Do lado direito eu estou pegando os dois casos, que é 0, m mais um caso 0, ou m mais o outro caso que é o sucessor. No meu tipo, só tem esses dois casos aqui. E calha que isso daqui já é suficiente para definir a função de soma. Então, repare aqui, ó, 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 2, e aí 2 vai ser o sucessor do sucessor de 0. 2 mais 1 é 3, tá? E assim por diante, tá? Inclusive, eu não estou fazendo uma prova aqui para vocês, mas a gente pode provar que essa definição captura exatamente a ideia de soma de números naturais que a gente está acostumado, que a nossa intuição diz que como ela deveria funcionar, tá? Então, repare uma coisa aqui, que eu fiz aqui algo razoavelmente simples, parece muito simples, tá? São, sei lá, 5 linhas de código até agora aqui, mas a gente mudou um pouco de perspectiva da forma como a gente está programando, tá? Em vez de dizer como que funciona a soma, em vez de ficar falando assim, o que é 0 mais 1, 0 mais 2, o que significa somar, tá? Eu mudei a perspectiva para quais as propriedades que eu gostaria que essa função somar tivesse, tá? E aí eu programei essas propriedades. Eu simplesmente falei, olha, eu gostaria que quando eu somar alguma coisa com 0, eu quero manter a mesma coisa. O 0 é um elemento neutro da soma, tá? Eu programei isso aqui, então coloquei uma equação e aí isso é parte da minha implementação. O que eu disse é que, cara, quando eu pegar e fizer, olha de novo no meu quadro aqui, m mais n mais 1, tem a ver com o sucessor, tá? Essa ideia do mais 1. Por isso que eu escolhi esse mais 1. Eu gostaria que isso fosse comutativo, né? A ordem com que eu faço a soma não importa. Repare que tem soma com soma. A ordem com que eu faço a soma, eu gostaria que não fosse importante,
tá? Em termos da soma e desse mais um, tá? Da ideia do sucessor, tudo bem? Então, repara, eu expressei duas propriedades, eu falei assim, eu gostaria que isso aqui acontecesse, eu gostaria que isso fosse verdade. E aí eu coloquei lá no meu programa, e isso virou uma definição suficiente para a definição da soma, tá? A gente pode fazer a mesma coisa, e eu vou estender aqui essa ideia para vocês, para definir, por exemplo, multiplicação, para definir a exponenciação, tá? A título de outros dois exemplos. Então, por exemplo, vamos seguir nessa mesma ideia aqui para tentar falar como é que deveria ser a multiplicação, tá? Multiplicação. E aí, repare, de novo, eu quero usar a informação que o meu tipo me dá, tá? A informação que o meu tipo me dá. O meu tipo envolve um elemento que é o elemento 0. Então eu gostaria de perguntar, cara, o que gostaria que acontecesse quando eu pegasse e multiplicasse m vezes esse cara que é o 0? Ora, para ficar uma multiplicação razoável, que encaixa com a minha intuição, tá? Que sim, funciona igual os números que eu estou acostumado, eu gostaria que o resultado disso aqui fosse 0. 0 vezes qualquer coisa, ou qualquer coisa vezes 0, eu gostaria que fosse 0. Ainda, qualquer coisa, um número qualquer, multiplicado pelo outro formato, tá? É o sucessor. Lembra lá, o sucessor é uma ideia de que é o próximo elemento, é o n mais 1, que eu estou representando assim, algebricamente do lado de cá no meu quadro, tá? O que eu gostaria que fosse isso daqui? Cara, eu gostaria que essa operação, repare lá, tem multiplicação e tem soma. Eu gostaria que isso aqui fosse distributivo, né? Da seguinte maneira, eu gostaria que isso aqui fosse m vezes n mais m mais m, certo? Faz o chuveirinho, né? Ó, m vezes n, m mais m vezes 1, tudo bem? E aí repare que isso aqui me dá uma definição, me dá duas equações, tá? Que eu consigo traduzir no meu programa em termos das coisas que eu já conheço, que são o 0, que são o m e o n, que estão entrando aqui, ó, na operação, são os operandos aqui que eu estou multiplicando, e em termos da soma, que é algo que eu já sei fazer, eu já defini ali atrás o adnat. Então, o que me impede de fazer a multiplicação e definir ela assim? Multinat m vezes 0, eu gostaria que isso aqui fosse 0, e a multiplicação de dois números onde o primeiro deles é n, o segundo é o sucessor de n, eu gostaria que fosse o seguinte: a soma de alguma coisa com m, e aí que coisa é essa? É a multiplicação de m com n. Gostaria que fosse simplesmente traduzindo aquela propriedade ali, tá? E aí, se a gente carregar isso aqui no meu interpretador, tá? E usar, de novo, também não estou fazendo uma prova, mas mostrando alguns exemplos. Se eu multiplicar 2 vezes 1, o resultado é para dar 2, dá certinho. Se eu multiplicar 2 vezes 2, se eu multiplicar 2 vezes 2, dá 4. Repare que tem lá 4 successors, tá? Se eu multiplicar 2 vezes 3, dá 6, como eu gostaria que, de fato, acontecesse, tá? Então, repare, mais uma vez aqui, o que eu estou fazendo é programando, em vez de dizer o que são essas operações, tá? Como é que calcula a multiplicação, eu estou dizendo quais as propriedades que eu quero que essa multiplicação tenha. E repare que eu estou usando, nesse caso particular aqui, usando outras operações que já estavam definidas ali atrás. Por exemplo, aqui eu estou usando a soma para falar da multiplicação, tá? A exponenciação, tá? A título de um terceiro exemplo, tá? Vamos lá, ó. Na mesma linha, tá? Eu quero falar sobre fazer exponencial envolvendo zero, fazer exponencial envolvendo essa ideia do próximo elemento, o n mais 1. Quem que é um número m elevado a zero?
Opa, número m, qualquer número elevado a zero, tá? Qualquer número elevado a zero, eu gostaria que fosse 1. Para seguir aquelas regras que a gente está acostumado das exponenciais. Qualquer número elevado a zero, dá 1. Tudo bem? Quem que é que eu gostaria que fosse m? O que eu gostaria que acontecesse com a expressão m elevado a n mais 1? M elevado a n mais 1, tá? Ora, isso aqui eu posso dizer que é o seguinte, que é a mesma coisa de fazer, tá? M vezes m elevado a n. É exatamente isso que significa fazer a exponencial de alguma coisa elevado a n mais 1, tá? É a mesma coisa de fazer. Pegar esse m, multiplicar pelo m elevado a n. Tudo bem? Eu gostaria que essas duas coisas fossem verdades, tá? Opa, posso pegar e traduzir isto para fazer a exponencial dos números naturais. Então, da seguinte forma. A exponencial de m elevado a zero, eu vou seguir essa notação, tá? O que está do lado esquerdo é a base, o que está do lado direito é o expoente. M elevado a zero, eu gostaria que fosse 1. 1, aqui no meu caso, é o sucessor de zero, tá? Enquanto que o exponencial de m elevado ao sucessor de n, eu gostaria que fosse a multiplicação entre m e do lado de cá, m elevado a n, que é exponencial de m elevado a n. Eu gostaria que fosse esse aqui o resultado, tá? Deixa eu tirar esse parêntese aqui que eu não preciso. O resto deixa aí, tudo bem? E se vocês rodarem esse programa também, vocês vão ver que ele se comporta do jeito que a gente gostaria que o exponencial se comportasse, tá? Então, repare que é um terceiro exemplo de, opa, estou pegando propriedades que eu gostaria que as minhas funções tivessem e colocando essas propriedades no meu programa. Ao invés de me perguntar o que esse programa tem que fazer, o que essa função tem que fazer, tá? Repare que é uma mudança de perspectiva. É uma mudança de, cara, como que eu gostaria que a minha função se comportasse? Ao invés de como que eu calculo tal coisa. É isso que eu estou tentando propor para vocês, tá? Essa mudança de perspectiva, tudo bem? Isso aqui funciona para muitos e muitos casos, tá? A gente vai ver. Eu estou usando esse caso dos números naturais aqui porque esse tipo é um tipo bastante simples, mas esse mesmo tipo de raciocínio funciona para várias outras estruturas, listas, árvores, grafos, várias e várias outras estruturas bem mais complicadas que vocês quiserem definir, tá? Estou, obviamente, tentando traduzir isso aqui para um caso simples para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Beleza. Deixa eu definir algumas coisas auxiliares aqui, tá? Só para ficar um pouco mais, para ficar um pouco mais simpático ali os meus programas ali, um pouco para frente. Deixa eu definir uma instância. Deixa eu definir a instância equal para comparar dois números naturais. Lembra lá, o equal, para definir ele, tá? Essa instância do igual, eu preciso dizer o que é o operador igual, tá? Então eu vou dizer por partes aqui, tá? Inclusive eu vou fazer bem secão. Eu vou falar aqui 0 igual a 0 é verdadeiro, 0 é igual a 0. Eu vou dizer que 0 igual ao sucessor de n é falso. 0 não é o sucessor de ninguém. E repare que basicamente isso aqui é um dos axiomas lá também do Peano, tá? Ele tá falando que 0 não é o sucessor de ninguém, 0 é uma coisa em si mesmo. Eu vou dizer que o sucessor de m, quando comparado com 0, não é o sucessor de ninguém. Opa. E o sucessor de m vai ser igual ao sucessor de n. Eu vou dizer que o sucessor de m vai ser igual ao sucessor de n quando m for igual a n. Tudo bem? Eu vou afirmar isso, porque é
basicamente é isso que está acontecendo, né? Se o M for igual ao N, os dois sucessores têm que ser o mesmo. O próximo elemento tem que ser o mesmo. Caso contrário, não. Caso contrário, não. Caso contrário, isso aí tem que ser falso. Tudo bem? Seguindo. Deixa eu definir uma outra instância aqui, que é a instância ORD. E aí, para definir o ORD, eu preciso definir só uma operação, que é o menor que. Posso definir outras, tá? Mas eu quero definir usando o menor que. O menor que é o bem razoavelmente fácil de definir nesse caso aqui. Eu vou falar o seguinte. 0 é menor do que 0. Eu vou falar que isso aqui é falso. Afinal, eles não são... 0 não é menor do que 0. Quando eu perguntar se 0 é menor que o sucessor de alguém, eu vou dizer que isso aqui é verdadeiro. Eu vou dizer que 0 é sempre menor que o sucessor de qualquer coisa. Tá? O sucessor de M... menor do que o sucessor de alguma coisa nunca vai ser menor do que 0. Basicamente isso que eu estou falando. O 0 sempre vai ser o menor. Eu quero que o 0 seja sempre o menor elemento de todos, né? E o sucessor de M, quando eu comparar com o sucessor de N, eu quero que isso aqui seja verdadeiro quando o M for menor que o N. Beleza? Quando o M for menor que o N. Tá? E aí, só para ficar um pouquinho mais simpática a coisa também, eu vou definir uma função aqui que eu vou chamar de showNat, tá, gente? Que é o... Pega um nat desse aqui e transforma numa string, só para não ficar mostrando umas coisas muito esquisitonas, tá? Eu vou definir ela da seguinte maneira, ó, showNat. Vamos lá. Ela vai ser... Eu vou definir ela da seguinte forma, tá? Show. Lembra que show é uma função que pega um azinho e transforma numa string, tá? Ponto nat to int. Então, o que eu vou fazer? Vou definir uma função aqui que pega um nat e transforma num inteiro, um int mesmo, num número int mesmo, tá? Representação do int. E aí eu vou pegar esse int e transformar numa string usando o show do próprio int, tá? Vou meio que fazer uma coisa intermediária. Então, vamos lá. Quem que é nat to int? Eu vou definir aqui também por partes, tá? Se eu receber o 0, eu quero transformar isso no número, na representação de números do número 0 mesmo, interna do computador. Opa. E nat to int do sucessor de n, que é o outro padrão que eu tenho aqui. Vou chamar de k. Vai ser 1 mais nat to int desse número k. Tá? Então, pega o k, tira o sucessor dele, joga fora, conta 1 e vê o que tem dentro dele. Só para ficar todo mundo aqui na mesma página. Opa. Tá, tudo bem. Então, só para ficar todo mundo na mesma página aqui, ó, multinat, blá, blá, blá. Tem essa parada toda, onde eu posso falar assim, cara, me mostra essa parada de uma forma um pouco mais bonitinha, tá? Aí ele me mostra que o resultado dessa conta toda aqui é 6. Tudo bem? Seria interessante, eu não vou fazer aqui para vocês, que eu conseguisse converter, né? De tipo assim, me dá o caractere 3 e transforma ele no sucessor de 0, por exemplo, também é possível fazer, mas eu não vou fazer isso aqui com vocês, tá? Mas fica uma definição, fica uma definição aqui do que a gente está fazendo até agora. Tudo bem? Beleza. Próxima coisa que eu queria definir aqui ou discutir é uma possibilidade, é algo que acontece aqui nesses números, né, na forma como eu estou capturando os números naturais, que não é 100% compatível com o que acontece lá na matemática. Tá? O que eu quero dizer com isso? Volta aqui no meu quadro. Quando eu defini aqui com vocês, tá? Que os números naturais, repare, é um conjunto aqui dos números naturais. E eu disse assim, ó, olha, primeira coisa, nesse conjunto, nesse tipo, tá? Dos números naturais, eu disse que tem um elemento lá dentro, que eu chamei de 0.
tem um pontinho lá dentro, que eu chamei de 0, é o primeiro construtor. O segundo construtor lá, o sucessor, ele é um cara um pouquinho diferente. Ele é um cara que fala assim o seguinte para mim. Se você me der um número natural, olha o tipo dele aqui, ó. O tipo daquela coisa, sucessor. Se você me der um número natural, eu monto outro para você. É isso que aquele sucessor está fazendo. Ele tem uma ideia de como se fosse uma operação. Tá? Obviamente, eu vou usar ele para construir outros números naturais. Repare que, do jeito que está mostrado o meu universo até agora, tá? Eu só tenho duas coisas. O primeiro elemento, 0, que eu já sei que está lá dentro dos números naturais, e eu tenho uma caixinha. Eu tenho uma caixinha que eu chamei de sucessor, que tem uma entrada e que tem uma saída. Tá? Numa entrada, eu dou para ele um número natural, ele produz um outro número natural para mim. E no estado de coisas que eu conheço até agora, tá? O único elemento que eu sei de fato que é parte daquele conjunto de números naturais é o 0. Tá? Só que eu posso usar essa operação, eu posso usar essa função, eu posso usar esse construtor para ir descobrindo outros elementos. Então, a primeira coisa que eu posso falar é assim, cara, esse sucessor ele aceita um número natural na entrada. Eu só sei um número natural até agora, que é o 0. Tá? Se eu pegar o 0 e colocar aqui na entrada, ele vai produzir para mim um outro elemento que é o sucessor de 0. Eu vou representar assim. Tá? Ele vai lá e produz um novo elemento aqui para mim, que eu sei que é um número natural, por conta da assinatura de tipo daquela função ali, desse construtor. Tá? Esse construtor ele pega o número natural e produz um número natural novo para mim. Opa, legal. Então, toda vez que eu puser o 0 lá dentro, aparece esse outro número aqui, que é o sucessor do 0. Tá? Que é o equivalente do 1. Tá? É uma ideia equivalente do 1. Tá? Não quero dizer que é igual o número 1, mas é um equivalente do ser o 1, é o próximo número. Agora eu conheço dois caras. O que acontece se eu pegar esse sucessor de 0 e entregar ali para o sucessor também? Ó, botar esse cara na entrada. Afinal, ele é um número natural. Tá? Ora, essa função, essa operação para mim, ela me dá, vai lá e constrói um outro número, que é o sucessor do sucessor de 0, ser o equivalente do 2, e eu sei que esse cara também é um número natural. Tá? Eu sei que esse cara também é um número natural. Tudo bem? Então perceba uma coisa, e aí vocês não precisam ir muito longe. A gente pode ficar repetindo esse processo, tá? Para perceber que eu tenho, entre os números naturais, eu tenho, primeiro cara aqui, eu vou dizer que eu tenho o 0, tá? Que eu vou chamar de um axioma, eu vou chamar de um cara primitivo. É um cara que eu já sei que ele é um número natural. Tá? Segunda coisa, segundo tipo de número que eu posso construir aqui, tá? São números que têm esse formato que é sucessor de 0, sucessor do sucessor de 0 e assim por diante. Tá? Repare que todos esses caras aqui são números que eu construí a partir do 0. Tá? Eu peguei o 0, coloquei lá, construí o próximo, aí peguei o próximo, construí o próximo, o seguinte, aí o seguinte, aí o seguinte. E todos eles, a partir que eu vou, cada um que eu vou colocando lá naquela função do sucessor, vai me dando um outro número natural. Tudo bem? E cada um desses aqui é o equivalente de um número natural mesmo, tá? É o 0, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até infinito. Eu posso ficar repetindo. E aí, isso é a primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem. Quantos números eu tenho aqui? Infinitos números. Então, infinitas possibilidades de números que eu posso colocar aqui dentro. Tá? O que começa a me gerar um problema se eu quiser provar um teorema sobre isso. Tá? Porque uma das formas de provar um teorema sobre alguma coisa é falar algo assim, todo número natural tem uma determinada propriedade. Ou a função tal faz tal coisa com todos os números naturais. Tá? É meio difícil provar isso num primeiro momento, por quê? A técnica básica para provar alguma coisa sobre todos os elementos de um conjunto é ir lá e verificar aquela propriedade para cada elemento do conjunto. Só que aqui eu tenho infinitos elementos. Tá? Então a gente vai precisar de uma técnica, de alguma técnica para não precisar ficar verificando elemento por elemento
nesse conjunto aqui para falar alguma coisa sobre ele, tá? Só que tem um terceiro tipo de número acontecendo aqui, tá? Que vai causar alguma complicação para a gente, tá? Lembrem-se do seguinte. Olha só um negócio aqui. Em algum momento aí no passado, tá? Em algum momento no passado, eu defini eu defini alguma coisa do tipo assim. Uma lista de uns é lista de uns. Eu defini essa lista aqui, tá? Não tem nenhum problema definir esse termo, essa lista aí, tá? Mas é um problema quando eu pergunto o que é essa lista, tá? Porque se eu perguntar o que é essa lista aqui, tudo bem? O interpretador, o compilador vai ficar para mim, olha, eu vou ficar tentando montar essa lista, só que essa lista é uma lista infinita, por quê? O primeiro elemento é o 1, o segundo elemento é o once. Aí ela vai lá, então o que é o once? É uma lista onde o primeiro elemento é 1 e a continuação é o once. O que é o once? Uma lista onde o primeiro elemento é 1 e a continuação, e aí ele fica nessa coisa, tá? Então isso aqui, reparem que é uma lista infinita, é uma computação que eu nunca vou terminar, eu nunca vou concluir ela, nunca vou chegar numa conclusão de o que é essa lista de uns. É uma lista infinita de uns. Tá? Mas se eu pedir para mostrar, tipo assim, cara, eu não... é uma computação que eu nunca vou chegar no final dela. Eu não preciso provar para vocês aqui, tá bem óbvio. Tá? Segunda coisa aqui, olha só um negócio aqui. A gente viu aí atrás uma operação que era o last, né? Operação last, tá? O que ela faz? Ela pega uma lista de azinhos e pega e me retorna o último elemento da lista de azinhos, tá? E aí olha só o negócio aqui. Aquela lista de ones, ones é uma lista de azinhos, tá? Se eu perguntar para ele, para o compilador, o que é o tipo da expressão last ones? Estou pegando aquela lista infinita, entregando para o last, falando assim, qual é o tipo dessa expressão aí? Ele vai ter que falar para mim, ele vai ter que concluir de que o resultado disso aqui é um azinho. O tipo disso aí, tá? O tipo, o formato do dado é um azinho. Só que a gente entra num problema, que é aquela coisa, lembra? Todos os elementos, todas as expressões têm que ter um tipo, mas nem todas as expressões eu consigo chegar numa conclusão sobre elas. Na hora que eu pergunto, calcula aí então para mim, tá? Claramente, last ones é uma expressão válida aqui pra gente no sentido dos tipos, tá? Ela é bem tipada, ela faz sentido, ela encaixa com a regra dos tipos. Mas, se eu perguntar, tá bom, calcula para mim que elemento é esse. É uma computação que ele vai ter que percorrer aquela lista inteira, que é uma lista infinita, até chegar no último elemento. E aí, repare, não faz nem sentido falar no último elemento de uma lista infinita. Uma lista infinita não tem um último elemento, tá? Então, é uma computação que vai ficar aqui andando, e nunca vai chegar a lugar nenhum. Ela nunca vai ser concluída, tá? Eu gostaria de capturar esse fenômeno, tudo bem? Por quê? Porque esse last ones, apesar dele não ter um resultado final, uma forma normal, ele é um valor que tem um tipo. Ele é um valor que tem um tipo. Last ones é uma coisa que tem um tipo. Uma expressão bem tipada. Tá? E eu gostaria de capturar isso nos meus tipos. Eu gostaria de capturar esse valor aí, tá? Esse valor que, entre aspas, é um erro. Entre aspas, tá? Entre aspas, é um defeito. É uma computação infinita, é uma coisa que eu não tenho como terminar, tá? Eu vou dizer, então, que todos os meus tipos... Deixa eu parar aqui antes que meu computador frite. Ih, travou. Enquanto vejo se ele para aí. Eu vou dizer o seguinte. Olha, para cobrir esse tipo de, entre aspas, problema, tá? Eu vou dizer que todos os tipos que eu defini aqui na minha linguagem, eu vou ter um valor adicional que está implícito, que é o valor que eu vou chamar de bottom. Um valorzinho lá dentro, um pontinho lá dentro, que eu não defini explicitamente, mas que eu estou chamando aqui de bottom, e que todos os meus tipos vão ter esse elemento. E aí esse bottom eu estou usando para cobrir esses casos de computações, expressões
que são bem tipadas, mas que não tem uma forma normal, não consigo terminar de calcular elas. Erros, pode ser exceções, tá? Coisas desse tipo. E realmente travou meu terminal. Expressões desse tipo. Ok? E aí, repara uma coisa aqui. Ora, aquela função sucessor, tá? A única coisa que ela precisa para produzir alguma coisa na saída, tá? É receber um número natural na entrada. E aí eu fiz aqui, ó, para esses números aqui, que eu vou chamar de números totais. O que eu fiz? Eu coloquei na entrada, a partir da ideia de colocar números, entre aspas, bem comportados, né? Primeiro eu peguei o 0, que é um número bem comportado. É um número que eu explicitamente defini. Coloquei lá, produzi um novo. Esse número é um número bem comportado, tá? É o sucessor de 0. Eu peguei ele, botei na função de novo, produzi um outro que é bem comportado. Tudo bem? Todos eles têm esse 0 aí no meio do caminho. Tem o 0 para indicar que eu finalizei uma sequência de sucessores. Só que nada me impede de construir outros valores a partir desses caras aí, a partir do bottom. O bottom é um cara que existe e eu posso utilizar ele. Nada me impede de utilizar o bottom, tá? Isso quer dizer que eu posso construir um valor que é o sucessor do bottom. E aí eu posso construir um outro valor que é o sucessor do bottom. E eu posso construir outro valor que é o sucessor do bottom. Beleza? E aí eu vou dar um nome para esses caras aqui. Tá? Eu vou dar um nome para esses caras aqui. Eu vou chamar esses caras aqui de números parciais. Por quê? Qual é a informação? E é isso que é o importante, que a gente precisa sempre estar de olho nos tipos, nos valores que a gente está tratando, tá? Qualquer tipo que seja. Qual é a informação que isso aqui me dá? Qual a informação que eu tenho ao receber essa informação aqui? Ó? Sucessor do bottom. O que eu sei e o que eu não sei, tá? Primeira coisa que eu sei é que isso aqui não é o 0. Primeira coisa que eu sei é que isso aqui não é o 0. Porque o 0 não é o sucessor de ninguém, pelas regras que a gente colocou ali, né? O 0 não é o sucessor de ninguém. O 0 não é o sucessor de ninguém. Cadê? Perdão. O 0 não é o sucessor de ninguém. É o que está escrito nessas duas linhas aqui, 6 e 7 da minha instância. O 0 não é o sucessor de ninguém. O 0 é o 0. Tá? Se eu receber uma coisa que é o sucessor do bottom, que é um bicho estranho, tá? Uma coisa que eu sei é, cara, eu sei que esse cara não é o 0. Eu sei que esse cara não é o 0. Isso quer dizer que eu posso usar esse cara para fazer pattern match, inclusive, e fazer coisas bem comportadas. Porque se eu estiver procurando o 0 e eu receber isso aqui, eu sei que não é o que eu estou procurando. Eu não sei o que é. O sucessor do bottom, eu não sei o que é. Mas eu sei que não é o 0. Tá? Então, quando eu recebo, por exemplo, aqui no adnat, m mais o sucessor do bottom, tá? Eu sei que essa linha aqui, 22, não será atendida. É uma coisa, é o que eu sei. Tudo bem? Uma coisa já sei. Eu não sei quem é o sucessor dessa coisa, eu não sei quem é essa coisa, mas eu sei que essa linha aqui não vai ser acionada. Eu sei que não é essa informação aqui que eu recebi, que eu estou procurando no pattern matching, tá? Então, o fato de ter o bottom lá no meio do caminho não me impede de utilizar isso aqui em computações. Não me impede de utilizar isso em alguma computação, tá? Inclusive, não me impede de fazer coisas do tipo assim, 0 é menor do que o sucessor de bottom? Fazer esse tipo de pergunta. 0 é menor do que o sucessor do bottom? Porque olha só, na hora que eu for olhar aqui, eu vou vir e vou fazer pattern match do mesmo jeito. Vou olhar lá a instância. Aí eu vou olhar a linha 11. 0 é menor que 0. Tá nesse formato? Não. Então vou pro próximo. 0 é menor do que o sucessor de alguma coisa. Que coisa? Qualquer coisa. Inclusive o bottom. Qualquer coisa. Opa, então tô nessa linha aqui. 0 é menor do que o sucessor de bottom. O resultado disso aqui é verdadeiro. Eu não preciso saber o que é esse bottom. Eu não preciso calcular esse bottom. Tudo bem?
Repare, então, esses números parciais, eles não são inúteis, tá? Eles não têm um equivalente nos números naturais de verdade lá na matemática. Eu não sei dizer que número é esse. Eu nem sei dizer se tem um equivalente para ele, tá? Nem faz muito sentido falar de um equivalente para ele, na real. Mas ele me dá alguma informação útil aqui, parcial. Eu não sei dizer que número que é. Eu não sei somar esse cara com alguma outra coisa, tá? Repare, porque para somar, eu precisaria saber aqui, ó, adnat m mais n, eu vou precisar calcular esse n, que é o bottom, então vai dar um problema aí no meio do caminho, tá? Eu não sei somar ele, por exemplo, esse sucessor de bottom com alguma coisa, mas eu sei utilizar ele em ele me dá algumas informações úteis, tá? É uma informação parcial. Por isso que eu vou chamar esses números aqui de números parciais. Tudo bem? Um exemplo de construção desse cara, assim como eu fiz aquela lista de ones, tá? Eu posso definir aqui um número que eu vou chamar de infinity. Opa. Eu vou chamar esse cara aqui de... Eu vou chamar o... Eita. Desaprendi a escrever. Infinity. Eu vou dizer que esse cara é um número natural, tá? E eu vou definir ele da seguinte maneira. Infinity é o sucessor de infinity. Muito parecido com o que eu fiz ali na lista, né? A lista de uns, tá? Por exemplo, se eu perguntar para esse cara aí, ó, o compilador, qual é o tipo desse cara infinity? Eu vou para mim, cara, esse negócio aí que você definiu é um número natural. Então, repare, é um bicho que está lá dentro, tá? É um bicho que claramente está lá dentro. Aí eu quero perguntar para ele assim, me mostra aí, então, quem é esse infinity. Calcula ele aí para mim, tá? Repare que ele é o sucessor, sucessor infinita, uma sequência infinita de sucessor de... Nunca vai ter fim, né? Como se fosse aquela lista infinita de uns, tá? Agora parou. Tudo bem? É um cara, uma sucessão infinita de sucessores. E nunca chega ao fim. Eu nunca chego num lugar que eu falo assim, achei o primeiro elemento da sequência desse monte de sucessores aqui. Tudo bem? Repare, claramente também é um cara que é o sucessor de bottom. Esse infinity é um exemplo de um cara que é o sucessor do bottom, tá? E aí perceba, outra coisa. Nada me impede de usar ele para construir outros caras. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar assim, eu posso definir um infinity 2, tá? E falar que isso aqui é o sucessor do infinity. Nada me impede. Nada me impede de acabar de construir o sucessor do bottom. E nada me impede de ir seguindo na mesma toada, tá? Fazer, sei lá, o infinity 3 aqui. Falar que isso aqui é o sucessor do infinity 2. E falar, isso aqui agora é o sucessor do sucessor do sucessor do bottom. Tudo bem, gente? Nada me impede de usar esses números para alguma coisa. De usar esses valores para alguma coisa. Não sei para quê, tá? Estou mostrando que não são para ser valores estranhos. Mas são valores que a gente precisa considerar na hora que a gente quer provar alguma coisa sobre os nossos programas. Qualquer coisa que a gente estiver fazendo, eu vou precisar considerar a existência desses caras. Tudo bem? E aí, essa discussão toda é para eu poder falar, para eu poder meio que definir com vocês o que eu vou chamar de indução. No caso aqui, um tipo muito particular de indução, tá? Que eu vou chamar de indução estrutural. Você está escrevendo no tablet? Ai, Que a tela tá com um negócio aqui, ó. mostrando. Estava coberto. Indução estrutural ou sintática, tá? Que é olhar e falar o seguinte. Vamos lá. Eu quero... Repare que isso aqui vai servir para tipos que têm essa característica recursiva, tá? Para todos os tipos algébricos, indução estrutural é testar todos os casos. Basicamente, eu falar assim, vamos por partes aqui. Se eu estou falando do tipo, que é um tipo soma, tá? Então, sei lá, caso particular aqui, tipo soma. Exemplo, sei lá, data tipo T tem dois elementos, T1 ou T2.
ou T3, ou quantos quer que sejam, tá? Mas um número finito deles. Para eu fazer indução, essa ideia de indução estrutural, o que eu vou falar? O que eu quero dizer é o seguinte: uma determinada propriedade P, tá? P de N, será verdadeira, tá? Se ela for verdadeira para o T1, para o T2, para o P3 e assim por diante, para o Tn. Tá? O que você faz? Testa todos os casos, e aí você vai poder falar aqui, se em todos os casos que você testou, tá? Todos os casos do tipo, né? Se em todos os casos da enumeração aquela propriedade é verdadeira, você vai poder falar que aquela propriedade P é verdadeira para o caso T, né? P é verdadeiro para o tipo T, a propriedade P é verdadeira para o tipo T, se ela for verdadeira para o caso T1, para o caso T2, para o caso T3, para todos os casos. Essa é a ideia da indução no caso da soma. Você testa todos os casos. São infinitos, como são finitos casos, são finitas possibilidades, você testa todos os seus casos aqui. É o que a gente está fazendo lá quando a gente está fazendo pattern matching. Vai ter uma equação para cada caso do seu tipo, basicamente. Tá? Quando você está falando do tipo produto, é mais simples ainda. Porque o tipo produto, ele só tem um caso. Tá? Ele é assim, né? Data T. Vou chamar de P. Não, vou chamar de P, não. PQRSTU. Vou chamar de U. Ele vai ser U1, e aí ele tem um valor X1 aqui, um valor X2 aqui, um valor X3 aqui, que são valores concretos que estão lá dentro, são informações concretas que estão guardadas lá dentro dele. Mas olha só, o formato do dado só tem um formato possível, só tem uma caixinha possível que você consegue encaixar seus dados dentro, tá? E isso, essa coisa aqui da indução, tá? Provar alguma coisa, eu vou falar o seguinte: uma propriedade P será verdadeira para o tipo U, para eu poder afirmar, todos os dados desse tipo, desse formato U, têm essa propriedade, tá? Isso será verdadeiro se P de U1 for verdade. Só tem um caso. No caso, no tipo produto, tá? Sabendo que você pode utilizar para fazer essa prova, qualquer coisa, a gente vai ver casos particulares já, tá? Sabendo que você pode utilizar essas informações que estão aqui dentro, tá? Ó, são informações conhecidas. Esse dado U1 obrigatoriamente carrega essas informações lá com ele. Você já sabe quando você construiu, elas estão lá dentro. Tudo bem? Então você testa isso, só tem um caso, testa ela e pronto, tá verificado. Tá? Se for verdade, é verdade para todos os caras do tipo U. Se não for verdade, não é verdade. Beleza? E para os tipos recursivos, que aí é onde a coisa fica interessante, tá? Recursivos. Que aí é onde a coisa fica interessante. A gente vai falar o seguinte, tá? Primeira coisa, os teoremas serão, as propriedades serão verdadeiras quando, tá? Quando elas forem verdadeiras para um caso base. É o caso não recursivo, tá? Por exemplo, deixa eu usar o meu exemplo aqui, data nat é igual a 0 ou sucessor de nat, né? Vou usar esse cara aqui como exemplo, tá? Que é o cara que a gente está seguindo na aula. O caso base é sempre o caso não recursivo, ou os casos não recursivos, tá? Pode ser que tenha mais de um caso não recursivo, caso elemental, caso básico, tá? No meu caso aqui só tem um, é o 0, tá? Isso quer dizer o seguinte: se P de 0 for verdade, tá? Então é isso que eu quero testar. Eu quero testar se essa propriedade, determinada propriedade, é verdadeira para esse caso do 0. Se ela for verdadeira, eu vou dizer que ela é verdadeira para o caso básico. Bem? Segundo passo que eu preciso seguir aqui, segunda coisa que eu preciso verificar é se ela é verdadeira no que eu vou chamar de passo indutivo, que é falar o seguinte. Olha só o negócio aqui.
Repare uma coisa, tá? Repare aqui. O caso do sucessor, ele é algo que recebe uma informação do tipo NAT para construir outro cara novo do tipo NAT. É como se eu tivesse uma linha, uma sequência de coisas, onde eu tenho algo conhecido, que eu vou chamar de N, um número natural conhecido, e esse sucessor, ele me dá um caminho para eu construir o próximo, que eu chamo aqui de N mais 1, tá? O sucessor de N. Tudo bem? O que esse passo indutivo vai falar para mim? O que eu preciso fazer? Ele vai falar o seguinte: assumindo que P de N seja verdade, assuma que seja verdade. Você vai botar alguma coisa lá no seu sucessor, na sua função que calcula o próximo. Essa coisa que você vai botar aí dentro, você vai partir da ideia de que ela já tem a propriedade que você quer. Tá? Assumindo isso, você precisa verificar se o P do sucessor, né, o próximo, se o P do sucessor também tem a propriedade que você quer. Tá? Ou, em outras palavras, o que a gente está tentando verificar? Se essa setinha aqui, desenha ela aqui vermelha, se esse caminho de um elemento para o próximo, se ela destrói ou não uma propriedade que aquele elemento N já tinha. Perceba, tá? Repetindo. O que eu estou tentando verificar? Se, na hora que eu pego um elemento, na hora que eu vou construir o outro, aquela transformação que eu faço de um para o próximo, se essa transformação destrói uma propriedade que eu já tinha no começo ou não. Por quê? Porque a ideia é que eu sempre posso fazer a ideia de que eu vou começar de algum lugar, zero, e aí eu quero falar assim, beleza, eu quero construir um cara, sei lá, o 10ª posição lá na frente, com uma propriedade que o zero tenha aí no começo, que eu sei que o zero tenha, por uma propriedade qualquer. A gente vai ver casos particulares, tá? De provas envolvendo isso. Mas imagina que o zero tenha alguma propriedade especial, e aí eu falo assim, beleza, agora eu quero construir o 10º elemento lá na frente, depois do zero, mantendo essa mesma propriedade. O que eu vou fazer? Eu vou andando passo a passo, 10 vezes aqui, até chegar onde eu quero, e eu falo assim, beleza, esse cara aqui eu sei que tem a propriedade que eu quero. Por quê? Porque em cada passozinho que eu dei, eu sei que eu não destruí algo que eu já tinha no começo. Tudo bem? Mesma coisa quando eu penso ao contrário, tá? Que é o que normalmente acaba sendo até mais útil. Eu quero me perguntar se um cara qualquer lá na frente tem uma determinada propriedade, sabendo que se eu tiver o de trás com uma propriedade, eu tenho uma transformação que me permite andar um passo para frente, mantendo uma propriedade. Então eu falo assim, cara, o N tem uma propriedade que eu estou procurando? Tem um formato X aqui específico? E eu não sei. Mas se o anterior dele tiver, e eu sei que essa transformação aqui, que eu sei que leva do anterior para o N, onde eu estou, tá? Que é o último caso que eu estou procurando, se eu sei que essa transformação não quebra as propriedades que eu estou interessado, deixa eu olhar o anterior. Aí eu pergunto, esse N-1, ele tem a propriedade que eu estou procurando? Ah, eu não sei. Mas se o N-2 tiver, e eu tenho uma transformação que não quebra essa coisa no meio do caminho, eu posso andar mais um para trás. E eu posso ir andando para trás, até que eventualmente eu vou chegar, no meu caso particular aqui, no zero, que é justamente o caso básico, que é o que me garante que em algum momento eu vou parar esse processo e falar assim, opa, aqui eu consigo tomar decisão sem precisar voltar mais, sem precisar andar para trás. Aqui eu sei o que fazer. Tudo bem? Aqui eu cheguei e falei, opa, aqui para, aqui eu não preciso mais. Aqui é o ponto de parada dessa coisa toda. Tudo bem? Então, o que eu vou chamar de prova por indução, tá? É uma prova que vai envolver essas duas partes. Provar alguma coisa sobre um caso base, ou os casos bases. 2, provar alguma coisa sobre uma transformação que me leva de um caso, de um caso qualquer, para o próximo. Tudo bem? Para o próximo, tá? Vamos fazer
casos, vamos fazer exemplos aqui, para vocês verem como é que operacionaliza essas coisas, né? Cadê? Ó, meu código está aqui na tela. Vamos provar que a operação de soma, do jeito que eu defini aqui, o ADNAT, ela é uma operação... quero provar o seguinte. Eu quero provar que o zero, tá, é o elemento neutro desta soma que eu defini. Então, quero provar duas coisas. Eu quero dizer que eu quero saber se m mais 0, m mais 0 é igual a m. Eu quero perguntar isso. E eu quero que 0 mais m seja igual a m. Eu quero ver se essas duas coisas são verdadeiras. Tá? Então, vamos lá. Primeira delas. Repare que a equação 22, lá, a linha 22, ela está falando para mim o seguinte. M mais 0 é igual a m. Tá? Então, eu vou concluir que esta primeira equação aqui, essa primeira pergunta, essa primeira propriedade, é o meu P de N, tá? Essa primeira propriedade, ela é verdadeira por construção, por definição. Por quê? Porque está lá nas equações já da definição da função. Preciso ver a segunda, porque a segunda não tem nenhum caso já pré-estabelecido lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Para fazer essa prova aí, primeira coisa, vamos olhar o caso base. O que eu estou escrevendo de vermelho? Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar o caso base. Então, a primeira coisa que eu quero verificar é se 0 mais 0 do lado de cá, tá? 0, que é o meu M. 0 mais 0. Quanto que é isso? 0. Esse 0 do lado de cá é o que já estava do lado de cá. M é esse M que está do lado de cá, é o caso base. O caso base é o 0. Substituir M igual a 0. Deixa eu até escrever aqui, ó. Fiz assim, ó. M igual a 0. Tá? Eu substituí M por 0 para testar meu caso base. E aí eu quero saber quanto que é 0 mais 0. Aí vamos lá nas equações, lá, linha 22 e linha 23. Vou testar a primeira linha 22. A ADNAT, a soma de qualquer coisa mais 0 é o qualquer coisa. É exatamente o caso que eu estou tratando. 0 mais 0, o que que é? É o lado esquerdo da soma. Então o resultado disso aqui vai ser 0, que é exatamente o que eu gostaria que fosse verdade. Tá? Exatamente o que eu gostaria que fosse verdade. 0 mais 0, eu gostaria que fosse 0. Tá? Lembrando que é isso aqui, o que eu estou tentando verificar. 0 mais 0, eu gostaria que fosse 0. Tudo bem? Próximo. Passo indutivo. Então, eu quero testar agora o seguinte. Tá? Eu quero testar quanto... Eu quero mostrar que... Tá? Deixa eu escrever aqui. Ó, mostrar que 0 mais o sucessor de n... Eu vou fazer m é igual ao sucessor de n. Tá? Mostrar que 0 mais o sucessor de n é igual a... Repare que eu quero que apareça m aqui, que é sucessor de n. É isso aqui que eu quero mostrar. Mostrar que 0 mais o sucessor de n é igual ao sucessor de n. Tá? Sabendo que 0 mais n é igual a n. Sabendo que a coisa que eu quero provar é verdade para o caso que está aqui dentro. Tudo bem? Sabendo, vou desenhar assim, ó. Sabendo que o n satisfaz alguma coisa, que coisa? Essa propriedade do zero, seu elemento neutro, 0 mais n igual a n. Sabendo disso, eu quero provar que alguma coisa que envolve o n mais 1 também tem essa propriedade. Tá? Também tem esta propriedade. Tá? Então vamos lá. Olha o que tem do lado esquerdo da minha equação aqui. Eu tenho assim, ó, 0 mais sucessor de n.
que é isso aqui? Tem alguma equação ali na minha definição da função? E aí olha lá na linha 22, 23. Tem alguém lá que me diz o que é isso aí? Vamos lá. A de Nath, a primeira equação, linha 22. M mais 0, tá? M mais 0 não encaixa aqui. Porque, repare, do lado esquerdo eu tenho M, do lado de cá eu tenho 0, tá ok? Mas do lado direito eu tenho 0 e do lado de cá eu tenho o sucessor de N. Então, não vai encaixar essa equação. Vou para a próxima. M mais o sucessor de qualquer coisa. M, no caso aqui particular é 0, mais o sucessor de qualquer coisa está nesse formato. Então, isso aqui vai ser igual a, por conta da linha 23, tá? Eu vou escrever assim, ó, 23, meu programa ali. Por conta da linha 23, eu vou poder substituir uma coisa pela outra. Então, eu vou poder dizer que 0 mais o sucessor de N é o sucessor de... eu vou escrever, é a soma de M mais N. Quem é M? 0 mais N. Beleza? Mais N. Só que repara uma coisa, tá? Repara uma coisa. 0 mais N é justamente algo que eu já sei alguma coisa a respeito. Tá? É a minha hipótese inicial, tá? Vou chamar aqui de hipótese, né? Hipótese de indução, tá? É o nome disso aqui. Eu sei de alguma coisa sobre aquela expressão particular que apareceu ali, tá? 0 mais N, eu estou assumindo, eu estou partindo da ideia de que aquela expressão 0 mais N é igual a N, tá? Opa, então eu posso usar essa hipótese aqui. Eu posso dizer que, tá? Pela hipótese de indução, que isso aqui vai ser igual ao sucessor de N. Tudo bem? Por conta da hipótese. E aí, repare, o que eu acabei de concluir disso aqui é que 0 mais o sucessor de N é igual a o sucessor de N. É o resultado que eu cheguei essa álgebra aqui que a gente está fazendo, tá? Só que isso aqui é exatamente o que eu gostaria de provar. Isso aqui é exatamente onde eu gostaria de ter chegado, tá? Eu gostaria de ter mostrado que 0 mais o sucessor de N é o sucessor de N, partindo da ideia de que 0 mais N é igual a N. E aí é exatamente no lugar onde eu cheguei. Opa, eu peguei um pedaço do lado de cá, e aí eu fui calculando. Repara, eu peguei só o lado esquerdo de onde eu quero chegar, peguei só o lado esquerdo. E aí vamos elaborando. Fiz um primeiro passo aqui, fiz um segundo passo aqui, e aí eu cheguei na conclusão de que o que tem do lado esquerdo tem que ser igual a isso aqui, que é exatamente igual o que eu estou tentando provar. Beleza? Isso me leva a concluir de que essa propriedade será verdadeira. Tá? Esse passo indutivo também é verdadeiro. Então, isso aqui me leva a concluir que, tá? Para todo, eu vou escrever assim, para todo número natural nesse conjunto aí, tá? Para todos os n's que estão nesse conjunto dos números naturais, tá? Eu vou concluir que m mais 0 é igual a m e que 0 mais m é igual a m. Ou seja, que o zero, aquele elemento lá, 0 que a gente definiu, é um elemento neutro da soma, do jeito que a gente define uma soma, tá? Um parênteses, assim, um asterisco aqui. Eu estou dizendo para todos os números, mas eu não estou considerando o caso daqueles números parciais, tá? Vou até melhorar assim. Para todo n total pertencente aos números naturais, para todo n total pertencente aos números naturais, essa propriedade aqui é verdadeira. Perceba que eu não posso afirmar nada sobre os números parciais, tá? Porque os números parciais, eles não têm essa ideia do caso base. Tudo bem? Para eu afirmar alguma coisa sobre os números parciais, eu preciso provar uma coisa adicional, que é o que acontece, tá? Quando eu preciso provar alguma coisa sobre o bottom. Usar o bottom como caso base, que é o que eu não estou fazendo aqui. Tudo bem? E aí isso vai dar origem, então... Percebam que o processo é simples, tá? A gente vai usar para outras coisas aqui já já. Mas olha só, isso aqui vai dar origem para a gente a 3 possibilidades, né?
que eu vou chamar de... vou dizer duas, tá? Primeira delas aqui, o que eu vou chamar de indução. Como é que eu chamei aqui? Eu só chamei de indução. Eu vou chamar de indução estrutural, como eu estava fazendo. Estrutural. Quando eu sou capaz de provar o que acontece com o caso base, alguma coisa é verdade com o caso base, 2, alguma coisa é verdade naquela ideia do passo indutivo. E eu vou dizer que vai existir um outro tipo de indução aqui, um pouco mais... Eu vou chamar de mais forte, porque é um pouco mais difícil de provar coisas sobre elas, tá? Que é o que eu vou chamar de indução completa. A gente não vai ficar fazendo muito, não. Que é quando eu consigo falar alguma coisa sobre o caso base, quando eu consigo falar alguma coisa sobre o passo indutivo, e, junto disso, eu consigo falar alguma coisa sobre o bottom, tá? Quando eu adiciono o bottom no meio da jogada, tá? Porque na hora que eu uso o bottom, consigo provar alguma coisa sobre o bottom vira também um caso base para toda aquela ideia de estruturas parciais, tá? Listas parciais, listas infinitas, grafos infinitos, árvores infinitas, árvores que tem loop lá no meio do caminho, sei lá, coisas estranhas podem acontecer lá dentro. Tudo bem? Mas a gente vai definir esses dois tipos de indução aqui. Alguma dúvida até aí, gente, para eu poder fazer outros exemplos aqui? Professor, eu tenho uma dúvida, só que não é muito sobre o assunto, não é mais de sintaxe. Ali na linha 17, é aquele ponto entre o show e o NaTWint. Por que tem aquele ponto? Esse ponto é uma função. Realmente esse ponto, lembra, é uma função. Deixa eu desenhar aqui, que eu acho que é mais fácil explicar. Lembra daquela ideia de composição de funções? Sim. Onde eu tenho... O ponto, ele vai falar o seguinte para mim. Eu tenho um tipo A, eu tenho um tipo B, eu tenho um tipo C. Se eu tiver uma função f que me leva do tipo A, pega elementos do tipo A e produz elementos do tipo B, e eu tenho uma outra função g que pega elementos do tipo B e produz elementos do tipo C, tá? Esse ponto é uma função que a gente vai chamar de composição de funções, é o function composition, o operador faz isso, que faz o seguinte, ele constrói para mim uma função que me leva de A para C, e ele chama assim, ó, G depois de F. Tudo bem? É isso que esse ponto faz. Ele é uma função que pega duas funções e junta elas numa terceira função. Entendi. Tudo bem? Então, o que ele... Para ficar bem... É muito idiomático isso aqui, tá? Então, é bom começar a acostumar a ler. O que aquela linha 17 está falando para mim? Ela está falando o seguinte para mim. O showNat é uma função que vai funcionar da seguinte forma. Primeiro ele pega alguma coisa... Repare que a entrada é um nat, né? Olha lá na assinatura, na linha 16. A entrada é um número natural, um nat. Esse nat, eu vou ali pegar esse nat e entregar ele para aquela função nat_int. Nat_int. Aí ela vai fazer alguma coisa com isso, vai produzir um resultado intermediário. Tá? Que nesse caso aqui, em particular, repare que eu não estou mostrando a assinatura, mas vai ser um inteiro. Aí, esse resultado intermediário, tá? O resultado dele vai ser entregue para essa função show, que vai pegar um int e produzir um string, e aí vai produzir o resultado final da parada. Só que perceba, tá? Sei lá, em C, você faria alguma coisa assim. Sei lá, cara. Cadê meu coisa? Colocaria tipo um parêntese ali, né? Com NaTWint. Não necessariamente um parêntese, mas mais ou menos. É tipo assim, você até pensaria num parêntese, mas antes até do parêntese, você pensaria alguma coisa assim, uma variável intermediária. Alguma coisa tipo assim. Sei lá.
show nat, sei lá, tá? Vou chamar aqui de, sei lá, entrou um número K. Sei lá, vou chamar assim, tal. Vamos imaginar que essa sintaxe fosse uma sintaxe de uma linguagem de verdade, né? Sei lá, alguma coisa assim, né? Alguma coisa em C, sei lá, ficaria com um pouco essa cara, né? Ó. Show nat produz uma string e ele entra um nat aqui dentro. E aí eu faria alguma coisa assim, ó. X é igual a nat2int, recebendo esse K que eu recebi ele de fora. Aí eu produzo uma variável intermediária X, tá? E aí depois eu pego, faço um return, para poder botar isso na saída, show X. Você escreveria alguma coisa assim, provavelmente. Ou um pouco... Aqui tá muito simples, né? Você só usaria lá os parênteses e tal, tá? Mas o que esse ponto tá fazendo, tá? Ele tá escondendo esse tipo de variável intermediária, tá? Por que isso aqui é útil? Por que a gente faz isso, tá? Porque na hora que eu... Aqui em Haskell, se eu explicitar as variáveis intermediárias, o meu compilador, ele vai, no primeiro momento, produzir, ele vai ocupar a memória para aquelas variáveis intermediárias. Se eu escondo isso dele, tá? Eu deixo para o compilador livre para ele decidir como é que ele vai otimizar essas variáveis intermediárias. Inclusive, pode ser que ele nem produza essas variáveis intermediárias. Tudo bem? Entendi. Tá? É porque esse caso aqui é muito pequenininho, muito simples, né? Mas pensa que, cara, isso aqui pode ser uma sequência, sei lá, 5, 6 funções, tipo assim, uma na sequência da outra, tá? Tipo assim, bastante, a gente faz isso bastante. Tudo bem? Bastante idiomático escrever desse jeito aqui, tá? Usando esse tipo de construção, tá? O que eu tava falando? Indução estrutural, indução completa. Deu certo aí então, Iago? Deu para pegar aí? Sim, sim. Beleza. Deixa eu ver algum caso aqui. Deixa eu fazer. Eu vou seguir uma prova. Pra vocês verem como é que operacionaliza isso. E aí, deixa eu ver se eu consigo terminar ainda hoje um exemplo de como é que eu uso essas provas para, de fato, programar, tá? Em vez de só analisar, né? Então, vamos lá. Deixa eu provar 0 mais n não sei o que. Esse caso aqui eu já fiz. Caso sucessor, blá, blá, blá. Vamos fazer essa outra prova aqui, ó. Quero provar o seguinte, que x elevado a m mais n é igual a x elevado a m mais... Opa, perdão. Vezes x elevado a n, tá? Repare que eu gostaria que isso fosse verdade, porque isso é verdade na exponenciação de números naturais, mas isso não é óbvio a partir do que está escrito aqui, ó, na função exponencial do jeito que eu defini, tá? Lembra que eu defini em termos de duas outras coisas que foram m elevado a zero tem que dar 1, m elevado a n mais 1 tem que dar m vezes m elevado a n, tá? Deixa eu escrever aqui. Ó, linha 30, no meu programa está escrito o seguinte, m elevado a zero é igual a 1. Na linha 31, está escrito o seguinte, m elevado a n mais 1 é igual a m vezes m elevado a n, tá? Eu usei essas duas do lado direito, mas a partir delas não é óbvio para mim se o que está do lado esquerdo, que é algo que eu gostaria que fosse verdade nas exponenciais, porque é verdade nos números naturais, matemática a gente está acostumado, tá? Não é óbvio para mim se isso é verdade ou não é verdade a partir daquelas outras duas equações, tá? Então,
É isso que eu quero provar. É isso que eu quero tentar provar, tá? Então, vamos lá. Repare, primeira coisa que eu... Isso aqui é um caso interessante. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem é que eu tenho duas variáveis, tá? Onde eu posso... Aliás, eu tenho 3 lugares onde eu posso escolher fazer indução. Por quê? X é o número natural. M é o número natural. N é o número natural. Então, tem 3 lugares onde eu posso encaixar números naturais, e aí tem 3 lugares onde eu vou querer encaixar. O zero e o sucessor, tá? Então, a primeira coisa é escolher uma dessas variáveis para fazer o processo de indução, tá? Essa escolha nem sempre ela vai te levar para o resultado, para a prova, para conseguir provar o que você está querendo, tá? Mas perceba que não tem infinitas possibilidades. Sempre vai ser um número finito, tá? Primeiro, eu vou seguir fazendo indução na variável n, tá? Essa é a variável que eu vou encaixar o zero e o sucessor e vou ficar testando os casos. Mas se eu fizer nela e não me levasse em nenhum lugar útil, eu trocaria para o n, seguiria no mesmo processo. Se eu não cheguei no lugar útil, eu trocaria para o x e faria o mesmo processo, tá? Em geral, quando você escolhe uma variável que não te leva para um caso de sucesso, né, não te leva para prova ou não te ajuda a programar o que você está querendo, pelo menos você vai conseguindo coletar algumas informações intermediárias que muitas vezes são úteis, tá? Não é inútil só fazer esse processo, não. Então, a primeira coisa a perceber é, eu vou fazer a indução na variável n, tá? Que eu vou marcar ali de vermelho, tá? Por que eu estou fazendo isso, tá? E por que eu estou escolhendo essa? Eu estou escolhendo n porque nas minhas equações aqui, ó, no programa, o n está no lado direito, é onde aparece aqui o caso do zero, o caso do sucessor. Tá? É um caso que está mais fácil, onde o pattern matching está acontecendo. Aquela ideia de descosturar os padrões. Por isso que eu vou fazer a indução aqui. Mas nada me impede de fazer no M, nada me impede de fazer em outro lugar. Tudo bem? Seguindo. Primeira coisa, então, caso base. Caso base, tá? Caso base. Então, vamos lá. Primeira coisa, caso base, eu quero descobrir quanto que é. X elevado a M mais 0. X elevado a M mais 0, tá? Só detalhe de notação aqui, esse mais é o meu adnat que está ali no programa. A exponencial, tá? X elevado a alguma coisa é aquela exponencial que está ali, e toda hora que eu escrever multiplicação de duas coisas, é a multiplicação que está ali no meu programa, tá? Então, repare, é uma prova que está envolvendo as 3 funções. Vamos lá. Eu quero mostrar aqui x elevado a m mais 0 eu quero descobrir o que é isso. Vamos lá, primeira coisa, tá? Aí perceba uma coisa. Eu não tenho ali no meu caso exponencial. Eu vou primeiro olhar as equações da exponencial. Exponencial de m elevado a 0 não está nesse formato. Exponencial de m elevado ao sucessor de alguma coisa também não está nesse formato. Está no formato soma de duas coisas, tá? Então, vou olhar aqui dentro para ver se eu consigo fazer alguma coisa dentro da exponencial, tá? Então, vamos olhar nas equações da soma. Linhas 22 e 23, tá? Então, eu tenho m mais 0, que é exatamente o que está escrito na linha 22. M mais 0 é m. Então, eu posso vir aqui e dizer que isso aqui é igual... Isso aqui é a linha 22. Linha 22. Está falando para mim que isso aqui é igual a x elevado a m. Tudo bem? E aí, repare que meio que não tenho mais o que fazer. Isso é o que tem do lado esquerdo da minha equação aqui, ó. Isso é o que tem do lado esquerdo da minha equação. Vamos olhar o que tem do lado direito, tá? Vou olhar o que tem do lado direito. Do lado direito da equação eu tenho x elevado a m mais x elevado a n, onde n é o 0. Estou olhando o caso base. É n igual a 0. Deixa eu escrever. N igual a 0. Estou olhando o meu caso base. Tudo bem? Então, vamos lá. X elevado a m vezes x elevado... vezes x elevado a 0. Opa, tem uma equação
lá na exponencial que envolve os x elevado a zero, que é a equação da linha 30, tá? Equação da linha 30. Então, eu posso usar a linha 30 para falar o seguinte. Isso aí vai ser igual a x elevado a m, ficou igual, vezes x elevado a zero é sucessor do zero, que eu vou escrever aqui que é 1. Tá? Aliás, vou escrever assim, sucessor de zero. Vou deixar explícito. Sucessor de zero, tá? Aí vamos lá. Tem alguma coisa que eu posso falar sobre a multiplicação ou sobre a exponenciação? Tá? Usando as equações que eu tenho ali, que estão no programa. Vamos lá. Repara na linha 27, tá? A linha 27 envolve alguma coisa qualquer do lado esquerdo e o sucessor de qualquer coisa do lado direito. Que é exatamente o que está acontecendo. Eu tenho uma coisa qualquer do lado esquerdo multiplicando o sucessor de outra coisa, tá? Opa, legal. Então eu posso usar essa linha 27, tá? Para reescrever nesse formato aqui. Então vai ficar assim, né? Vai ficar m vezes n. Vamos lá. Tem do lado esquerdo. Então é x elevado a m vezes n, opa, que é o que está dentro do sucessor, 0. Isso aqui, mais m. M é x elevado a m. Só substituir a equação da linha 27, tá? Equação da linha 27, beleza? Aí repara um negócio lá, dentro do parênteses, tá? Dentro do parênteses tem assim, alguma coisa vezes zero. E aí a linha 26 para mim fala que alguma coisa vezes zero é zero. Então eu posso usar a linha 26 para simplificar ainda e falar aqui. M vezes zero é zero, mais x elevado a m, que é o que sobrou do lado de cá, tá? Que é o que sobrou do lado de cá. Tudo bem? Aí perceba uma coisa. 0 mais qualquer número, tá? 0 mais qualquer número, a gente provou, aqui agora, sei lá, 15 minutos atrás, a gente provou que isso aí é igual ao número qualquer que está somando. A gente provou que 0 mais qualquer coisa é o qualquer coisa, tá? Se a gente não tivesse provado, eu poderia falar assim, cara, eu vou considerar que é verdade e depois eu checo, tá? Mas a gente provou que isso é verdade, eu só vou usar essa propriedade, então isso aqui é x elevado a m, tá? X elevado a m. Aí perceba um negócio aqui. O que tem do lado esquerdo é igual ao que tem do lado direito. Eu peguei o lado esquerdo da equação, simplifiquei usando as informações e as equações que eu tinha. Aí cheguei num lugar. Aí eu peguei o lado direito, simplifiquei com essa parte aqui e cheguei em outra coisa que é igualzinho, ó. Igual, igual. Isso me diz que o que tem do lado esquerdo é igual ao que tem do lado direito, tá? A lógica toda me fala o seguinte, opa, isso quer dizer que essa propriedade que eu estou tentando provar aqui, ó, ela é verdadeira para o caso base. Check, beleza? Que é o que eu estou tentando fazer. Primeiro passo aqui. B, passo indutivo. Então agora eu quero tentar provar o que acontece no caso onde n é igual ao sucessor, chamar de sucessor de k, tá? Sabendo que isso aqui é verdadeiro para o k. Então vamos lá. Do lado esquerdo da equação, a gente vai ficar com a seguinte coisa, tá? X elevado a m mais o sucessor de k, tá? Aí vamos lá. Eu tenho uma equação aí que me fala alguma coisa sobre o que tem aqui dentro do parêntese, que é a equação da soma. Olha lá, ó, linha 23. 23 fala o seguinte para mim. M mais o sucessor de qualquer coisa é o sucessor da soma, tá? Então eu posso reescrever isso aqui como sendo x, onde m mais o sucessor é o sucessor de m mais k.
certo? Sucessor de M mais K, tá? Só que olha só o negócio aqui, gente, tá? Olha o negócio aqui. Eu estou assumindo que a minha propriedade aqui é verdade para o caso do K, que eu estou assumindo, tá? Escrevi de amarelo. Eu estou assumindo que x, m mais k é igual a x elevado a m vezes x elevado a k. Eu estou assumindo que isso aqui seja verdade para o caso do k, que é a ideia do... Eu já tinha essa propriedade no começo, para o k, e eu apliquei o sucessor e eu estou vendo se o sucessor preserva a propriedade, tá? Então repara o negócio aqui. Repara alguma... Opa, é isso que eu queria? Ah, não é, eu não quero usar isso aqui agora, mas guarda essa informação aí, tá? Essa informação aí. X elevado ao sucessor de alguma coisa. Eu tenho uma equação aqui para ela, ó. A equação da linha 31. Qualquer coisa elevada ao sucessor de alguma coisa. Então, eu posso usar para substituir. Linha 31, equação da linha 31 vai ficar. Isso aqui vai ser, então, x elevado a sucessor vai ser x vezes x elevado a m mais k. Usando a linha 31, tá? E aí perceba que agora aqui vai encaixar. Repare que, ó, x elevado a m mais k, eu estou assumindo que isso aqui é verdadeiro, eu posso fazer usar esta igualdade aqui para o caso do k. O que eu não posso usar é para o caso do sucessor de k, tá? Isso aqui, pela hipótese de indução, vai ser igual a x vezes x elevado a m vezes x elevado a k. X elevado a m vezes x elevado em alguma coisa. X elevado a m vezes x elevado a n vezes x elevado a k vezes... Onde é que eu tenho alguma coisa estranha aqui na minha conta? Acho que talvez na hipótese teria que usar sucessor de K em vez de K. Não. Aqui eu queria que aparecesse um aqui. Eu não sei se está errado a minha nota de aula ou se está errado aqui no que eu estou fazendo, mas eu estou suspeitando que era para aparecer um K aqui, mas não, né? Tá certo isso. Ó, daqui para cá eu usei a linha 23. Linha 23 é o sucesso, é a soma. Isso aqui vai ser a soma de M mais K. Ok. Daqui para cá eu usei a linha 31 do programa. Tá falando para mim que M elevado aí ao sucessor é M. No caso que eu tô fazendo X. Não, tá certo. X vezes isso aqui. Vai ficar M mais K vezes X. É isso aí. Do lado de cá, eu estou usando a hipótese de indução. Aí esse X já estava aqui, vai sobrar. Do lado de cá, vai ficar X elevado a M, X elevado a K. Guarda aí. Guarda aí. Guarda aí. Tá? Deixa aí. Não estou vendo nenhum erro agora, não. Isso é o lado esquerdo que a gente está tentando provar. O lado direito, a gente está tentando pegar o seguinte. X elevado a M vezes X elevado ao sucessor de K. Tá? Então vamos pegar agora o lado direito e ver onde dá. É para dar igual, né? Essa que é a ideia básica aqui, tá? Repare que eu tenho a segunda equação lá da exponencial, a linha 31. Eu posso aplicar ela aqui, tá? Eu posso aplicar ela aqui, linha 31, para escrever o seguinte.
x elevado a m vezes, isso aqui tá lá, ó, m elevado ao sucessor de n, eu posso escrever que é x, deixa aqui em parênteses, x vezes x elevado a k, beleza? X elevado a k. E aí, para aqui. Eu vou assumir algo sem prova, que é verdade, mas toda hora que a gente fala assim, eu vou assumir tal coisa, teria que parar e fazer a prova dessa coisa também, tá? Mas não é nada extraordinário, vocês vão ver que, tipo assim, deve ser verdade, pessoal. Eu vou assumir o seguinte, olha só o negócio aqui. Eu tenho aqui x vezes x elevado a m vezes x elevado a k. E no outro lado da equação eu tenho x vezes x elevado a m vezes x elevado a k. São os mesmos termos multiplicados em ordem diferente. Tá? Eu vou assumir que a minha multiplicação, lembrando que essa multiplicação é aquela multiplicação multinat que está ali, tá? Linhas 25 a 27. Eu vou assumir que essa multiplicação, ela é, a ordem não importa. Perceba que eu não provei isso ainda, tá? E eu também não vou fazer a prova, só vou falar, ó, ela é. Eu vou assumir que seja, mas precisaria fazer uma prova intermediária e falar assim, ixi, preciso provar tal coisa. Como é que eu provo? Aí, mesmo processo, tá? Caso base, caso indutivo, blá, 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 coisa toda. Tudo bem? Mesma coisa. Vocês veem que fica um pouco tedioso, mas é assim que funciona. Assumindo que isso é verdade, tá? E eu sabendo que isso é verdade, o lado esquerdo da equação reduziu para o mesmo lado direito da equação. Isso quer dizer que a minha propriedade é verdadeira no caso indutivo também, no passo, o passo aqui, o sucessor, ele preserva essa propriedade. Tudo bem? E aí eu vou olhar e falar o seguinte, opa, isso quer dizer que, minha conclusão é que x m mais n é de fato igual a x elevado a m vezes x elevado a n para todo número natural total. Estou excluindo o caso daqueles casos que tem bottom, não sei o quê. Tá? Os números eu vou chamar aqui de bem comportados, né? Então, repare, de fato, a propriedade que eu estou querendo provar, ela é verdadeira, por quê? Porque ela é verdadeira aqui no caso base, e eu mostrei que ela é verdadeira no passo indutivo. Ela é verdadeira para o caso do zero, ela é verdadeira para o caso do sucessor de alguma coisa. Tá? Essa propriedade é verdadeira, tudo bem? Repare de novo, tá? Eu tinha 3 lugares onde eu podia fazer indução, que eram as variáveis aqui, ó, x, m e n. Eu escolhi fazer, tá? Nessa variável n. Para fazer isso, eu considerei que o m é qualquer número natural. Eu não botei nenhuma restrição. Repare que eu não usei nenhuma propriedade, nada especial sobre o m, exceto de que ele é um número natural, para poder usar as operações aí, tá? Estão definidas aí na tela. E eu também não fiz nenhuma consideração especial sobre o x, exceto de que ele é um número natural para poder usar as operações dos números naturais que eu defini nessas equações aí. Tá? Repare que eu não fiz nada. Serve para qualquer número x, inclusive aqueles que tem o bottom lá no meio. Serve para qualquer número m, inclusive aqueles que tem o bottom lá no meio. Só que eu não posso falar a mesma coisa do n. O n eu olhei casos particulares. Eu olhei o caso onde o n é zero. Eu olhei o caso onde o n é o sucessor de alguém. Mas eu não olhei o caso onde o n é o bottom, ou o sucessor do bottom, de qualquer coisa. Tá? O n envolve o bottom. Então, perceba. Tá? Esse teorema aqui, do jeito que eu demonstrei, ele é verdade para n total, mas ele é verdade para qualquer x, para qualquer m. Inclusive aqueles que são mal comportados. Tudo bem? Por quê? Porque eu não fiz eu não usei nada além do fato de que eles são números naturais. E esses caras mal comportados são números naturais, estão lá no meio também. Tudo bem? Todo mundo ok com isso aqui? Tá? Esse aqui é um detalhe aqui dessa conclusão.
Todo mundo pegou essa ideia, gente? Ronald, como é que tá aí? Tranquilo, professor. Todo mundo pegou? Eu vou parar por aqui hoje. Então, dê uma digerida nessa ideia, tá? Inclusive, lá nas notas de aula tem outros exemplos, tá? De prova e tal, não sei o quê, que eu vou fazer na aula que vem. Eu vou sintetizar um programa, tá? Qual é o programa que eu vou sintetizar? Eu vou sintetizar. E aí, eu vou deixar como um exercício para vocês, tá? Que é fazer a função que faz a subtração, tá? Repare, eu defini aqui 3, né? Ó, a soma, a multiplicação e a exponenciação, tá? Tentem fazer aí, em casa, sem muito compromisso, mas tentem fazer a subtração. Seguindo um pouco o que a gente viu aqui na aula, você viu que eu defini algumas propriedades, taquei lá, tá? Tenta definir a subtração. A subtração ela é bem mais difícil do que as outras, do que as outras 3. Ela não é mais complicada, só tem 2 equações também, mas ela é bem mais difícil, tá? Conceitualmente. Então tentem fazer um exercício para vocês verem onde é que vocês vão travar, tá? E aí o que eu vou fazer na hora que vem então? Eu vou pegar e vou usar essa ideia aqui de fazer uma prova sobre alguma coisa para programar a subtração. Eu não sei como é que ela é. Eu não vou falar assim, a equação é essa. Eu vou falar assim, como é que tem que ser a subtração para funcionar? E aí eu quero descobrir como é que ela tem que ser, tá? Segunda coisa que eu quero fazer na aula que vem é observar um padrão, que é o seguinte. E aí abstrair um padrão. Repare uma coisa. As 3 funções que estão escritas aqui, ó, soma, multiplicação, exponenciação, e vai acontecer também com a subtração, tá? Ela vai aparecer parecida com essas aqui. Elas têm o seguinte padrão, ó, todas elas são 2 equações, tá? Todas elas têm a mesma assinatura de tipo, todas são compostas pelas mesmas equações, por 2 equações. Todas elas, as 2 equações têm o seguinte formato: o nome da função, uma coisa qualquer aqui, ó, que repete, tá vendo? M. E os 2 padrões aqui, ó, 0 e o sucessor. Os 2 padrões possíveis do meu tipo. Todas elas funcionam desse jeito. Todas elas, as 3, funcionam desse jeito. Tá? Todas as 3. Tá? A grande pergunta vai ser, será que não vale a pena a gente pegar e abstrair esse padrão que a gente está vendo numa coisa mais genérica, uma coisa mais abstrata? E aí definir esses 3 caras em termos dessa coisa mais abstrata, por quê? Porque, de repente, eu consigo provar um teorema sobre essa coisa mais abstrata. E aí, uma vez feito isso, tá? Numa cajadada só, eu provei um teorema, ou provei uma propriedade, ou fiz alguma coisa, sobre as 3 funções aqui abaixo ao mesmo tempo. Opa, é um tipo de pensar um pouco mais poderoso, talvez, em potencial, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar o seguinte. Que operação é essa mais abstrata? Vou chamar de fold, tá? Uma dobradura. Eu vou definir isso, é um termo que a gente vai usar em em outros lugares. E eu vou mostrar para vocês um teorema bastante útil em cima de dobraduras, que esse teorema vai aparecer meio que em outros casos particulares, tá? Mas ele vai aparecer em vários outros lugares diferentes. E a gente pode usar ele para programar e otimizar programas. Tá? Esse teorema sobre as dobraduras. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer na aula que vem, tá? E aí, cadê o Iago? Iago, fica bem firme nessa história aqui do composition, porque essa composição de funções vai aparecer nesse teorema que eu vou mostrar lá, que é o teorema da fusão. Tá? O teorema que eu vou mostrar é um teorema que faz sumir essa composição aí. Tá? Faz ela desaparecer, faz ela ficar um pouco mais simples. Tudo bem? Beleza. Beleza, turma? Alguma dúvida? Todo mundo de boa? Só Hoje uma a aula questão, foi meio professor. abstrata. Fala. O caso do N ser total ali, ele se dá ao fato de ter sido escolhido para a prova de indução ou se dá ao fato dele ser o lado direito das propriedades? Se dá pelo fato que eu escolhi ele aqui para fazer a indução e eu só fiz indução do caso base e do sucessor, né? Eu não fiz indução completa. Eu não olhei o que acontece quando eu boto o bottom lá no lugar do N. Então, se o senhor tivesse N escolhido o igual a M, bottom. teria que ser M total também para essa indução.
estrutural. Uhum. Exatamente. Exceto se eu tivesse olhado alguma coisa sobre o bottom, tá? Na hora que você olhar o bottom ali, você vai ver que o bottom vai quebrar o bottom, ele gera algumas esquisitices no meio do caminho. Beleza, obrigado. Beleza, turma? Por enquanto é isso, então. Hoje é quarta, né? Então a gente se vê na segunda-feira. Bom final de semana para todo mundo. Até lá. Até, professor. Tchau, até segunda. Próximo. Valeu, professor.